Pessoal, nós vamos fazer agora um treinamento. Esse treinamento visa a capacitação dos empresários, para que a gente possa, toda semana, aprender um pouquinho a mais, relembrar coisas que a gente já viu há algum tempo. Então hoje a gente vai ter um treinamento que vai falar sobre o passo 7. O passo 7 é a avaliação do progresso e o planejamento das novas metas. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a receber nosso diamante executivo, Henrique Almeida. Boa noite a todos. Para que nós vamos aprender isso? Qual é o objetivo de aprender o que nós vamos aprender? Está lá na primeira tela, tá certo ou não? Nós queremos ser o quê? Diamantes. Tem um propósito nesse negócio. Nós não estamos fazendo aprendizado para ficar mais culto, para aprender mais coisas. Nós queremos aprender coisas para fazer bem este negócio, para chegar a diamante. Tá certo ou não? Maravilha. Então, existe uma coisa, um sistema neste negócio que nos ajuda a fazer bem. Ele foi criado há muitos anos por um pessoal ultra bem-sucedido chamado Dexter Yeager. E ele foi chamado de padrão de 8 passos. Por quê? Porque ele ensina a gente em 8 passos o que a gente tem que fazer nesse negócio. Então, simbolicamente, ele chama de P8P. Se vocês encontrarem em algum lugar escrito P8P, já sabe o que é? É o padrão de 8 passos. Tá certo? Muito bem. O padrão de 8 passos tem quantos passos? Opa! Vocês estão prestando atenção, tá certo ou não? Tem 8 passos. O primeiro passo é o de metas e objetivos, é os sonhos. Eu estava falando com o Devaneiro agora há pouco, estava dizendo a ele o seguinte: a gente, quando entra nesse negócio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: por que eu estou fazendo esse negócio? O que mudaria na minha vida se eu fizesse esse negócio? Isso a gente chama de sonho. Por que sonho? Porque são coisas que a gente queria a vida inteira e com as atividades tradicionais a gente não conseguiu. Com esta a gente consegue. Então tem que pensar no que a gente quer. Mas eu não vou falar do passo 1 hoje, só disse o que é. Passo 2 é compromissos. Se você pretende realizar sonhos, mas não assume compromissos, você não chega a lugar nenhum. Em tudo na vida você tem que assumir compromissos, tá certo? Aí você faz o quê? Aí você começa a produzir coisas específicas desse negócio. A lista de nomes, em primeiro lugar. Nomes que você vai convidar para serem clientes, para serem vendedores, para serem empresários como você. Depois você vai convidar essas pessoas. A gente aprende nesse negócio tudo o que é necessário. Então aqui alguém vai ensinar você como é que você convida as pessoas. Né? De que jeito você convida, o que você diz, como é que você faz. Depois você vai aprender a mostrar o plano. É a ação que você tem que fazer em seguida. Tem que mostrar o quê? O plano, que plano? O plano de negócios da Amway. Né? O plano que explica como é que você ganha dinheiro. É o que a Pitucha fez hoje de uma maneira mais completa. Quando a gente faz assim 1 a 1 com uma pessoa, a gente leva 10 minutos para apresentar o plano e deixa a pessoa fazer perguntas e aí que a gente responde os detalhes. Mas na Open, como aqui na reunião aberta, é feita uma explicação mais completa. Aí o passo 6 é o fechamento e continuidade. Em que sentido? Se você convidou as pessoas, mostrou o plano, aí você tem que fechar, dizendo o seguinte: ou ele vira vendedor, ou ele vira o cliente, ou ele vira empresário, ou ele vira o quê, se ele não quer ser nenhuma dessas 3 coisas? Um amigo. Tem que sair como um amigo seu. Então, se ele entra, qual é a continuidade? Se ele vira vendedor, qual é a continuidade? Se ele vira um cliente, qual é a continuidade nesse trabalho? Aí o passo 7 é avaliação e planejamento. Né? O passo 8 é duplicação. Duplicação em que sentido? A gente aprende na vida que tem gente olhando o que a gente faz. Se você estiver fazendo boas coisas, eles repetem. Se você estiver fazendo más coisas e você for um exemplo importante para eles, o que eles fazem? Eles repetem também. E é curioso que eles, em geral, repetem mais as coisas ruins que as coisas boas, não é assim? Então, nesse negócio é igual. E repetir as coisas chama-se duplicação. E a gente tem que copiar os bons exemplos e tem uma maneira de fazer isso e que a gente ensina a fazer esse negócio. Só que hoje eu não vou tratar de nenhum desses passos a não ser do 7º passo, que é avaliação e planejamento. Tudo bem? O passo 7. Passo 7, avaliação e planejamento. Muito bom. Se você tem um negócio, e isto é um negócio, ele deve ser planejado ou não?
Você deve começar a fazer um negócio dizendo assim, não, é um negócio, mas ele é pequeno. Afinal de contas, eu acabei de entrar, estou entrando, algum de vocês nem entraram, vai entrar agora. Eu vou fazer um negócio, tenho que consumir os produtos, vender alguma coisa, convidar algumas pessoas, eu vou sair fazendo. Ponto. Não planejo nada. Como não planeja? Este negócio, você veja, eu comecei como qualquer um, também do mesmo jeito. Sendo convidado por alguém, entrei, fui consumir uns produtos, né, fui convidar uma primeira pessoa, uma segunda, igualzinho a todo mundo. E tem um negócio em 15, 16, 17 países, não sei, com milhares e milhares de pessoas participando. Então a pergunta é, isso vem ao acaso? Não vem. Você tem que fazer um raciocínio, um planejamento para fazer esse trabalho. Todo negócio na vida tem que ser assim, inclusive o nosso. Aí a pergunta é o seguinte, você planejou e começa a fazer. Aí você verifica o que você está fazendo ou não? Você tem que avaliar para ver o que está acontecendo. Está indo bem ou não está? Né? Você está fazendo o que você planejou ou não? Se você não tiver planejado, você não vai poder avaliar se está indo bem ou não. O que é estar indo bem? Se você não disse o que você queria, como é que você sabe que você está indo, né? Você pega um barco e sai. Você está indo para onde você queria? Onde é que você queria? Eu não falei. Então você está indo certo. Você não disse para onde vai, não é? Aqui é a mesma coisa. Você tem que primeiro planejar o que você quer e depois fazer a avaliação adequada, como todo negócio na vida. Agora a pergunta é, quem que faz esse planejamento e avaliação? Por você. Quem que é o dono do teu negócio? Não é você? Então quem tem que fazer o planejamento e a avaliação? Você. É lógico. Vai para a cucuia, como a gente costuma dizer. Então, tem que ser feito por você, e aí tem uma diferença na atividade tradicional. Vai ser feita por você e por um upline. O que é upline? Upline é uma expressão em inglês que pegou tanto que a gente não conseguiu traduzir ou usar a tradução. A tradução é linha ascendente. Vocês preferem usar linha ascendente ou falar upline? É mais fácil falar upline, não é isso? Então, tudo bem. Então, fica upline, né? O que é o upline? É alguém que está dentro desse esquema de quem convidou alguém, alguém que entrou antes de você. Portanto, você foi convidado por alguém que foi convidado por alguém que foi convidado por alguém convidado por alguém. Todo esse pessoal que entrou antes de você na sua linha chama-se uplines. São todos os seus uplines. Então a pergunta é, eu vou fazer esse planejamento, essa avaliação, com que upline? Com qualquer um? Você deve fazer essa avaliação, e isso é muito importante, com aquele upline que tenha boa experiência já do negócio. Que tenha a melhor experiência do negócio e que você tenha acesso na sua linha. E mais, aquela pessoa que você se relaciona bem. Porque o que acontece? Às vezes, por uma razão ou outra, você entrou de tal modo que você não fez muita relação com alguém. E você fez mais relacionamento com outro. E se o outro, ambos têm a experiência, você faz o relacionamento, faz a sua avaliação, o seu planejamento do seu negócio com esse outro que você se relaciona melhor. Tá certo? O upline e você, nesta questão da avaliação e planejamento do passo 7, um ponto fundamental é que vocês têm que ser amigos. E se não forem, vão ser, com o tempo, cada vez mais, vão ser amigos. Lembre-se o seguinte, qual é a vantagem do upline se você tiver sucesso? Ele tem vantagem ou não? Claro que tem. E se você não tiver sucesso, ele tem vantagem? Nenhuma. Então, qual é o interesse do upline? É o teu sucesso. E nenhuma outra coisa na vida tem alguém, a não ser os pais da gente, torcem pela gente. Não é isso? Mas fora isso, nesse negócio, a quem convidou você vai trabalhar para você, vai ajudar você, ou trabalhar para você não, vai trabalhar com você. Não é? Vai ajudar você a ter sucesso. Então é fundamental você trabalhar com ele e fazer essa avaliação e o planejamento com ele. Mesmo porque sendo amigo e ele conhecendo o negócio e você tendo alguém para conversar, é espetacular do que você ficar fazendo sozinho as coisas. Como se faz isso? Que maneira? Você entra, diz assim, agora vamos trabalhar, senta aí, vamos ver como é que é esse planejamento, como é que é o negócio? Não, veja o seguinte, esse negócio é diferente de todos. Você tem que fazer isso de uma maneira agradável.
de uma maneira simpática, gostosa. São dois amigos interessados no sucesso um do outro, trabalhando junto para ter resultados. Então, nada mais agradável do que isso. Você tem que estar alegre, contente, entusiasmado, tá certo? Não há chefe nesse negócio, tá certo? Quem é o dono do seu negócio é você. E qual é a relação do upline? O upline é upline, ponto. Porque não é chefe, não é dono, não manda em você, entendeu? Então, às vezes é complicado, porque como ele não tem nenhuma posição de comando, você pode estar fazendo uma coisa errada. Ele diz, olha, isso aqui está errado, você faz do mesmo jeito. Não é? É verdade, não é? Mas em compensação é assim, não tem chefe. Você tem que aprender, o upline tem que aprender a lidar com você de uma maneira amistosa, de uma maneira assim de mostrando interesse, porque ele tem interesse, e não em forma de chefia, porque não vai funcionar desse modo mesmo, tá certo? Muito bom. Agora, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer nessa avaliação? Muito bem. Nós vamos tratar do que se faz numa avaliação e planejamento no passo 7. Uma primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, você deve fazer o desenho da rede. Muita gente hoje trabalha com computador. Isso é ótimo, né? Mas é uma desgraça também. Porque, né, os meus amigos, aí cada vez que eu vou fazer um aconselhamento e chego no passo 7, eles vêm com uma listagem do computador. Põe no lixo a listagem do computador. Não põe no lixo, mas é o seguinte, é fazer umas bolinhas como a gente aprendeu, fazer um resumo. O que importa no desenho é você colocar as pessoas principais da sua rede. É você ter lá as porcentagens que cada perna chegou, para ter as informações básicas. Então, nada melhor. Eu faço até hoje, o tempo todo, os desenhinhos. Eu faço as bolinhas. Eu quero saber como é que está alguém, eu vou lá e faço as bolinhas. Entendeu? E ponho alguns nomes, mas não faço todas as bolinhas. Eu faço o quê? 8, 10 bolinhas para fazer uma rede de alguém de vocês. Que está assim, entendeu? 8 ou 10, é suficiente. Às vezes a gente faz um tracinho de uma porção de bolinhas, dizendo que tem uma porção de gente, mas coloca o nome das pessoas que são mais importantes. Aprendam a fazer isso para vocês mesmos, entendeu? De quem é o dono do negócio? Você. Para quem que você tem que fazer isso? Para você. Só que na hora que você vai conversar com o seu upline, nada melhor do que ter isso feito para ele entender como é que está a sua rede, entendeu? É muito mais fácil. Eu estou dando uma dica aí para quem eu faço, para ver se leva isso aí, né? A próxima vez. Muito bem. O que você tem que fazer além disso, na sua análise do seu trabalho, para poder executar o seu planejamento e a sua avaliação? Você tem que fazer uma identificação na sua rede de quem são os consumidores, quem são vendedores e quem são construtores. Veja o seguinte, na rede você não vai pôr os associados e os clientes. Você só vai colocar os empresários. Só que acontece o seguinte, mesmo dentre os empresários, depois que a pessoa vira empresário, a gente já aprendeu isso, alguns, apesar de serem empresários, não são empresários. São empresários no título, mas não agem como empresários, eles só são consumidores. Você tem que identificar quem é isso, não é? E outros são vendedores, porque eles entraram para pagar menos e queriam ser empresários, mas acabaram sendo só vendedores. Tudo bem. E tem alguns que são construtores. Vocês conhecem essa expressão? O que é construtor? É aquele empresário que está realmente construindo a rede, está fazendo crescer a rede, está mostrando o plano, está convidando, está crescendo a rede. Vocês têm que identificar claramente que são os construtores, e esses que vocês vão pôr no desenhinho. Entendeu? Agora, se tiver um vendedor espetacular, está vendendo muito, você pode pôr para dizer o seguinte, eu tenho essa pessoa vendendo muito, para a gente ficar sabendo o que tem, tá certo? Todos são importantes no negócio. Claro que eu não falei que existe uma quarta categoria, são aqueles que fazem o quê? Nada. Muito bem. Não precisam desenhar esse seguramente. Aí é o seguinte, o que você vai fazer com o seu upline, né? Você pode fazer isso sozinho, deve fazer sozinho e vai fazer com o upline. Uma vez por mês. Esse passo 7 a gente exerce uma vez por mês, a gente faz uma reunião com o upline para poder fazer o planejamento. Como em toda a empresa, por sinal que
né, que vale a pena ir fora. O que você faz nessa hora? Você compara as metas do mês anterior com o real. O que aconteceu de fato? Se eu previ fazer tantos PVs e fiz menos, ou fiz mais, né? Nessa hora tem muita gente que fica assim, porque muitos não têm experiência empresarial, não é? É uma pessoa que era professora, ou dona de casa, ou médico, seja o que for, mas que não tem experiência empresarial, né, Maci? Então, o que acontece? A pessoa chega com uma informação e ela fica, assim, um pouco incomodada, porque ela tinha previsto 400 e fez 300. Então, eu fiz uns 400. Não é assim. Tem que dizer o seguinte, eu fiz 300, tem que dizer exatamente o que fez. E não é uma questão de ter vergonha ou não ter vergonha, é uma questão de fato. Se é uma empresa sua e você está fazendo avaliação, você tem que dar a informação real que está acontecendo. Aí você compara o que você previu com o real. Tudo bem. E depois que você verificou o que você fez bem, o que você fez menos bem, o que você fez ótimo, a gente faz o quê? Faz uma avaliação das dificuldades e apresenta algumas propostas de solução. Então você discute com o seu upline dizendo assim, olha, nisso aqui eu tinha imaginado fazer 1000 pontos pessoais, porque eu queria vender muito, etc. E só fiz 400. O que aconteceu? Aconteceu isso, não sei o que lá, papapá, tá. E por que você não faz isso? Por que você não fez aquilo? Porque não deu, não sei o que lá. Você vai discutir com o seu upline alternativas. Entendeu? Então, por isso que é ótimo ter um upline, porque teoricamente ele tem mais experiência que você, não obrigatoriamente. Às vezes você tem uma experiência tão boa em alguma coisa, em umas vendas, por exemplo, que você pode ensinar o upline. Eu aprendo todos os dias com algum online. Alguma coisa, tem que ter essa compreensão, essa humildade, evidentemente. Mas normalmente no negócio, o upline que você escolheu para fazer a avaliação é alguém experiente. Então ele tem o que ensinar para você, tá certo? Tem como orientar. Então vocês avaliam as dificuldades e discutem as soluções. Por que isso? Por que não aquilo? E nessa hora é muito importante você, estando com o seu upline, ser uma pessoa tranquila. Você tem que aprender a fazer isso com tranquilidade. Você não está se submetendo ao seu chefe. Você não está dizendo a ele, eu errei, peço perdão. Não é isso, gente. É uma oportunidade de aproveitar o contato com alguém experiente para avaliar alternativas para você e para dar sugestões. Quem é dono do seu negócio é você. Ele está lá para ajudar você. Entendeu? Essa ideia a gente tem que pôr na cabeça e parar com os medos, e as restrições, e os cuidados, e os egos, né? Eu não vou falar com o meu upline porque eu sou bom. Isso é burrice. Não é isso? Por que razão? Porque por mais que eu seja um grande conhecedor, eu, por exemplo, não tenho upline. O que eu faço? Eu, de vez em quando, acho alguém, um diamante tal, amigo, e chego para ele e digo, olha, e conta as minhas situações, as minhas dificuldades. E ele dá algumas sugestões de solução, eu digo as soluções que eu pensei, e ele comenta. Eu não sou burro, eu vou aproveitar, tá certo? Agora, isso a gente faz porque somos muito amigos e eu não tenho upline para perguntar, infelizmente. Vocês têm. Todos vocês têm, tá certo? Então, aproveita o seu upline para fazer esse aprendizado. Tudo bem até aí? Opa, apaguei o negócio aqui, eu apertei o negócio errado, né? Eu aperto o esquerdo aqui. Opa, tá vendo? Estou aprendendo aqui a tecnologia. Aí, o que a gente faz também? A gente faz a fixação das novas metas. Você avaliou as metas do mês anterior com o real, viu o que aconteceu, avaliou os problemas, gerou soluções e agora você fixa as metas para o mês seguinte. Por isso é muito bom fazer esse trabalho no começo de um mês, porque aí você avalia o que aconteceu no mês anterior, você programa para o mês e tem bastante tempo para você realizar as coisas do mês, tá certo? Muito bom. Fixa as novas metas. Eu costumo dizer assim, olha, as metas que você fixa não é um negócio de vida ou morte, mas é um negócio que você persegue. E a pergunta é, eu faço 100 PVs esse mês, o mês que vem eu ponho quanto? 2.000. Está errado, quer dizer, você está exagerando. Não se faz esse negócio por exageros. Agora, não, esse mês eu fiz 100 PVs, o mês que vem eu vou crescer, eu vou fazer 101. Também, peraí, pô, entendeu?
nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O bom senso, acima de tudo, põe alguma coisa que seja um desafio para você, mas que não seja um exagero, tá certo? Mês a mês, a gente fazendo isso, vai muito longe, tá certo? Muito bom. E, última coisa, eu estou fazendo um resumo. Claro que a gente podia falar, né, horas sobre cada um desses tópicos, mas a gente está fazendo um resumo porque tem que ser muito objetivo para vocês. O treinamento depois da Open é uma coisa rápida, né? 20 minutos, coisa parecida. Então, por último, o que a gente faz? A gente faz revisão do sonho. Por que razão? Você não está nesse negócio pelo sonho? E a gente acaba esquecendo disso. Você se envolve nos PVs, você se envolve nos planos, você se envolve nas tensões, nas preocupações, e esquece do porquê que você está fazendo. Então, no final, eu procuro sempre fazer isso. Quero saber o seguinte: e onde é que você vai chegar? O que você quer? Né? Não esqueça do seguinte: lembra do carrinho do Honda igual ao meu que alguém está querendo, não é isso? Né? Então, com quem eu faço o aconselhamento, eu sei mais ou menos o que ele disse que está querendo. Eu dou uma... E, aliás, eu faço isso não só nessa hora, eu faço em outras horas também. Mas nesse dia eu acho que a gente tem que terminar relembrando um pouquinho o sono. Tá? Um pouquinho. Lembre-se que um planejamento e avaliação que você faz desse estilo, você não deve levar 5 horas fazendo isso. Quanto tempo você leva numa atividade dessa? 1 hora. Não é? 1h30. Mas não exagere, que é para não cansar nem você, nem o seu upline. Tá certo? E se você fizer continuamente, você não vai ter que fazer o desenho de novo todas as vezes. Você já tem o desenho, já acrescentaram só as bolinhas de um mês para o outro, as bolinhas de gente nova que apareceu e que está desenvolvendo a atividade. Tudo bem? Ora, eu falei assim: comparação das metas do mês anterior com o real e fixação das novas metas. Que metas? Não é? Nós temos que ter metas mensais. Além disso, você no seu trabalho, você pode estabelecer metas semanais, você pode fazer meta diária, você pode fazer agenda, como foi sugerido pelo Mário Rodrigues muito inteligentemente, né? Para você ter uma coisa programada do dia a dia. Nesta hora que você está fazendo a avaliação do seu negócio, a gente fixa metas mensais. Não é? Então, metas mensais de quê? 3 tipos de metas que a gente trabalha. Tem as metas básicas do negócio. Não é? Quais são as metas básicas do negócio? PV pessoal. Quantos PVs você vai fazer pessoalmente? O quanto você fez, etc. Tudo isso vale o que eu já falei até agora. PVG, ou seja, o seu grupo, quantos PVs vai fazer o grupo. E nível de bônus, ou seja, você vai ter 3%, 6%, 9%, 12%. O que você vai ser no próximo mês? Vai ser Silver, vai ser o quê? Gold, vai ser o quê? Qual é o nível de bônus? Tudo bem? Tá certo? Essas são as 3 metas básicas que você tem que ter todo mês, pensando no que você vai fazer. Aí, você tem as metas pessoais de trabalho. Aquilo são resultados. Agora a pergunta: o que eu tenho que fazer de meta de trabalho? As metas de trabalho, você tem que pensar assim: quantos novos vou botar na minha lista? Você não tem uma lista de nomes? Quantos novos você vai botar no mês? A gente não se preocupa com isso, se preocupa? Tem que preocupar. Esse é o seu negócio. O seu negócio é de gente. Se o seu negócio é de gente, você tem que botar mais gente na lista. Agora, como é que eu ponho bem gente na lista? Eu penso naquele tio, no avô, aquele que fez o seguro para mim, não sei onde. Quer dizer, eu estou pensando. Eu, por exemplo, estou pensando todo dia. Aquele cara que não sei o que lá, que eu conheci não sei onde. Aquele interessante, etc. Tal, e eu lembro e anoto. Aquele cara que eu conheci não sei onde. Aquele cara que eu conheci não sei onde. Eu anoto assim, mas depois eu vou pensando. Quem era? Como é que era? De onde é que era? Como é que eu chego, etc. Tá chegando nele. Aí depois o telefone e tá lá na lista. Tá certo? E pessoas que eu vou conhecendo, que eu faço musculação junto, o seu Paulo agora, não é isso? Meu treinador, Gilberto, não sei o que lá, voltando na lista, estou aumentando na lista, não é? E assim vai, a gente tem que dizer, agora, quantos eu vou fazer? Põe meta para você, vou botar 10 pessoas novas na lista, 20 pessoas novas na lista, eu vou botar 50 pessoas novas na lista, já está indo pro exagero,
Começa a exagerar, gente. O importante é a continuidade correta nas coisas, e não os exageros que você esteja fazendo. Convites. Quantas pessoas eu vou convidar? Convidar é a mesma coisa que mostrar o plano ou não? Não. A gente aprende que você convida uma porção de gente e por alguma razão a pessoa não vai. Não é? Brasil é assim, tem gente aqui que já convidou um bocado, né? Um holandês que tem aqui entre nós, já bateu o recorde de convite, né, Henk? Só que o que acontece? Ele convida, a pessoa diz que vai e não vai. Já aconteceu para alguém isso ou não? É terrível, né, Sérgio? É de monte acontece isso, né? Então, faz parte. Faz parte. É tudo normal. Só a pessoa só não vai para quem convida. Então, se você nunca teve ninguém que deixou de aparecer num convite, você nunca convidou ninguém. E você não está tendo sucesso nesse negócio. Então, imagina, quantas pessoas eu convidei e que não foram. Uma das pessoas, eu estou broncadíssimo até hoje, depois de 15 anos, que é um primo meu, que é o ginecologista da minha mulher, amicíssimo. Fez todas as minhas filhas nascerem. Meu primo. Um primo de Brasília entrou, platino, é qualificado, etc. O outro, que é ele, que é ótimo, que é médico, espetacular, grande amigo, etc. Marcou comigo, eu fui no lugar e ele não apareceu. E não me avisou. Não, fiquei louco da vida com ele. Mas são poucos que eu fico tão louco da vida, porque ele é tão amigo. Nós nos conhecemos desde garoto, jogamos futebol, fizemos 1001 juntos, tão amicíssimo, nós somos até hoje. Né? E ele não foi, não comparou, não avisa. É brasileiro, típico. Entenderam como é que é? Não tem importância, gente. Tem que dizer quantos convites você vai fazer no mês. Quantos convites são razoáveis? 20? 30? Eu acho. 20 ou 30. Quantos vão aparecer se vocês convidarem 30? Quantos vão aparecer se vocês convidarem 30? Não. Em geral 10. Por quê? Dá mais ou menos um terço. Às vezes não dá, dependendo do conhecimento que você tem da pessoa, da relação com ela. Essa coisa toda pode ser que seja menos, né? Pode ser que seja até mais, mas não tem importância. 20 ou 30 é uma grande, excelente quantidade para vocês terem um negócio. Planos. Quantos planos você vai mostrar? Por exemplo, se você convida para a Open, você não mostrou o plano, alguém mostrou. Mas você pode convidar para a Open e deve convidar para a Open várias pessoas toda semana. Ora, quantos planos você vai mostrar por mês? De novo, depende de que resultados você vai ter. Depende do que você pôs lá, do crescimento do PVG, do nível que você quer chegar, etc. É que vai depender, tá certo? Mas quantos planos são razoáveis? 10 planos por mês? 20 planos? Tem que ser um número desse estilo. Se você quiser crescer muito, tem que ser dessa ordem de grandeza, senão você está indo devagar. Entendeu como é que é? Agora, tem gente que mostra 2 por dia. Né? Vocês viram a opção de diamantes falar isso, né? Então, 2 por dia. Tá bom. 40, 50 planos, nada contra. Agora, eu chamo a atenção que é muito melhor do que a quantidade, o que é? A qualidade. Então, tinha gente que mostrava no passado dezenas de planos e não patrocinava ninguém. Porque para ele contava era o número de plano. Não, número de plano é uma meta de trabalho para você saber, mas faça apresentações de qualidade, com tranquilidade, com confiança e tudo mais, porque o negócio é espetacular. Você não precisa explicar tanto, você só precisa mostrar o negócio, porque ele é espetacular. Se a pessoa enxerga ou não, paciência, você não dá como resolver esse assunto por ele. Você tem que estabelecer o seguinte, qual é o CD que você vai ouvir, quantos CDs? Claro que você tem que ouvir, obviamente, que CD. Num certo mês você tem que ouvir que CD. Os CDs da semana. A gente chama CD da semana porque é um por semana. Para não ficar lançando um por semana, porque a estrutura logística é difícil, eles saem todos de uma vez. Então sai 4 CDs no mês. Ouçam esses 4 CDs do mês. Agora saíram dos 4 Mários, não foi? Os 4 do Mário, né? 2 do Mário Rodrigues, 2 do Mário Bezerra. Então, ouçam esses 4. Agora, e os outros, os dias? Ouve de novo esses CDs, ou ouve os outros CDs. Né? Eu costumo dizer o seguinte, quem ouve muito CD, acaba virando campeão nesse negócio. Por que razão? Não só nesse negócio e na vida. Porque os CDs são tão positivos em termos de ensinamento, de aprendizado, de vida, né? Que eles ajudam muito.
acostumem a ouvir CD todos os dias, que é um negócio altamente recomendado. E o livro que você vai ler. Né? Ora, todo mês, me dá a minha pastinha, por favor, amor. Né? Todo mês tem um livro recomendado. Ele é recomendado no site. Né? O livro desse mês recomendado é um livro... Você abre para mim? Segura para mim, por favor. Não. O livro recomendado neste mês no site é esse livrinho aqui. Como ser um vendedor de sucesso. No mês passado foi O Segredo. Né? O Segredo foi um livro de, vamos dizer aqui, ensina a gente que, afinal de contas, tem poder na vida de fazer as coisas se você acredita realmente que as coisas estão lá para serem feitas, vamos dizer assim, né? E esse mês é um mês sobre vendas, é um livro sobre vendas. Aí você diz o seguinte, mas eu já sou ótimo vendedor. Tudo bem, mas é importante que você leia para você falar com os seus downlines, que eles devem ler. Não, mas eu não gosto de vender. Não é para você gostar de nada, você está aqui nesse negócio para ser o quê? Diamante. Diamante não sabe se gosta ou se não gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Hã? Então, gosto ou não gosto, e eu, por exemplo, não adoro realmente ler esse livro aqui, mas eu li. Já li o livro, tá certo? E se eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu explico para ele, assim, ó, lê esse livro que é fininho, curtinho, dá umas dicas excelentes para quem quer aprender de vendas. No mês que vem vai ser um outro, como ser rico, né? Alguma coisa do gênero do Jean Paul Getty, tem um desses daí do Robert Kiyosaki, alguém que... Mas todo dia você devia estar lendo um pouquinho, 15 minutos. 15 minutos por dia você lendo. Mas fixe o que você vai ler, quanto que você vai ler todos os dias. Esses são as metas pessoais, tudo bem? Então, fizemos as metas básicas, que são 3, depois tem as metas pessoais de trabalho. E aí é o seguinte, uma coisa que muitos não têm feito, por que razão? Porque vocês estão crescendo ainda, mas tem que aprender a fazer, desde já. Que é o seguinte, cada perna que vocês têm que ter alguns dados por perna. Por perna significa quem está entrando hoje aqui, quem está ouvindo pela primeira vez, não está entendendo nada. Eu tenho que ter minha perna forte, é isso? 2 pernas fortes para andar rápido. É verdade. Mas só que neste negócio, cada uma daquelas linhas de pessoas que você convida, chama-se perna, né? De maneira que a gente usa, a gente chama de perna. Então, cada perna deve ter um controle. Vocês devem ter notado, quem já cresceu mais, nota assim, uma perna tem 15 pessoas, outra perna tem 10 pessoas. Portanto, qual que faz mais PVs, a de 15 ou de 10? Tem nada a ver. Às vezes uma perna tem 15, faz 100 PVs, a outra tem 10, faz 1000 PVs. Não é? Então, em conclusão, como é que eu desenvolvo o meu negócio? Se o negócio é meu e eu tenho que aprender, eu tenho que fazer um controle por perna. Tá claro? Tem que ter um controle por perna. Um controle por perna de quê? Primeiro, novos ABOs. Quem sabe o que é ABO? ABO, a Emo está começando a usar essa expressão, por isso que eu resolvi usar. ABO é empresário. Eles estão usando ABO em várias publicações, etc. De repente aparece ABO e vocês não vão saber direito o que é. Eu também não sabia. Eu vi eles falarem de ABO. O que é ABO? Né? ABO é uma simplificação do em inglês. Amway Business Owner. Amway Business Owner. Quer dizer, dono de negócios da Amway. É empresário independente para nós, não é isso? Só que eles chamam de ABO. Então você fica sabendo já que nós todos somos ABOs. Todos nós que estamos no negócio somos ABOs, tá certo? ABO, sou bonito. Você sabia que você é ABO? Então tá bom. Então nós somos ABOs. Muito bem. Tem que saber quantos novos ABOs em cada perna. Quantos novos ABOs por mês. Deixa eu voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em cada perna eu tenho que saber quantos novos ABOs entraram no mês. Naquele mês, por exemplo, eu tenho uma perna de 15 pessoas. Entrou uma pessoa no mês, nova. Eu tenho uma perna de 10 pessoas, né? No começo do mês. Entraram 4 pessoas. Sabe o que eu vou saber? Já dá para perceber que vai acontecer o quê? Esta perna que era de 10 vai ser silver rapidinho.
Porque a quantidade de gente que entra é um dos indicadores importantes do crescimento do teu negócio. Tá certo? Então, tem que controlar o número de ABOs novos por perna. Tem que saber os novos IT3. Puxa, hoje nós estamos aprendendo uma opção de coisa nova, né? O que é IT3? IT3 é a maneira que eu resolvi chamar, para simplificar, o seguinte. IT é início triunfal. Não tem a promoção da Amway, do início triunfal? O que é? Quem entra e no primeiro mês ou no segundo, quando entra, faz 200 pontos. Aí se ele repetir 3 meses, ele ganha um extra. Ele vai ganhar 4% extra. Se ele repetir mais 6 meses, ele vai ganhar 6% mais ainda. Vai ganhar um montão de dinheiro. Mas o que importa é o seguinte, quem entra comprometido em fazer 200 pontos no primeiro ou no segundo mês, e faz mais 2 meses, é uma pessoa que entrou comprometida com ela mesma. Veja, ninguém entra comprometido com você. A pessoa que entra comprometida com quem? Com ela mesma, com o sucesso dela. Como ela faz parte do teu grupo, o sucesso dela é bom para você, mas o sucesso é dela. Não pode esquecer disso, tá certo? Então, se ela está comprometida com ela. Então, para ela é muito bom entrar no início triunfal. Depois do início triunfal 3, eu quis dizer, de 3 meses. Não o de 6, porque é difícil controlar, mas o IT3 vale a pena ter. Você não sabe se a pessoa entrou e cumpre os 3 meses, mas você sabe que ela entrou e fez 200 pontos, você assinala, esta fez. Acompanha essa pessoa, ajuda essa pessoa, orienta essa pessoa, porque ela acabou de entrar, está aprendendo, você precisa estar apoiando, orientando para ela continue a fazer corretamente. Tá certo? Então eu preciso saber quantos novos IT3 eu tenho por perna. Pode ser que você diga assim, eu tenho 0 novos ABOs, tenho 0 IT3. Então você não está crescendo. Fale com o seu upline, faça esse planejamento e avaliação para começar a crescer no mês que vem. Tudo bem? Número de CDs da semana, por perna. Esta perna aqui, eu tenho 3 pessoas no CD da semana. E tenho 15 pessoas na perna. Nesta outra perna eu tenho 10 pessoas e 8 no CD da semana. Sabe o que vai acontecer? A perna que tem 10 pessoas vai crescer muito mais. Porque a gente já aprendeu que a perna que tem mais CDs da semana é a que mais cresce. Isso são 15, 16 anos que eu tenho nessa brincadeira. E todos os diamantes que eu conheço, nenhum fala diferente. Todos falam igual. Quem tem mais CDs da semana na perna é quem mais cresce. Por várias razões. Porque tem todo um aprendizado, porque está comprometido, porque ele dá exemplos, etc, etc. Número de pessoas no seminário por perna. Você tem que saber, por perna sua, quantas pessoas estão indo no seminário. E em cada mês. Então você tem que ter no mês tal, depois no mês tal, no mês tal. Você planeja para o próximo quantos vão ter. Quantos eu vou levar no próximo? E quantos acabam indo. Aí você compara. Puxa, eu planejei levar 5, foram 3. Ou o que aconteceu? Na hora que você vai conversar com o seu upline, você discute. O que aconteceu? Eu acho que eu deixei para o fim para convidar. Então vamos convidar desde o começo. Não sei o que lá, você quer que eu te ajude? Vamos trabalhar, não sei o que lá. Entendeu? Depois, número de pessoas na convenção. Acabou a convenção agora, vocês sabem quantas pessoas foram do seu grupo. E deve saber por perna. Claro que vários de vocês estão praticamente com uma perna só, não é isso? Né? Pela metodologia que a gente usou até agora. Tudo bem, controla essa perna e vê quantas pessoas foram na convenção. Foram 3. O que tem que acontecer na próxima convenção, que é daqui a 6 meses? Quantos tem que ir? 10, 15, entendeu? Se forem 3, se foram 3 na outra e forem 3 na próxima, significa o quê? Você não cresceu. E se você não cresceu, possivelmente está morrendo, entendeu? E nós não queremos que isso aconteça. Ora, se você foi 3 e na próxima vão 6, parabéns, estão crescendo. Ora, se foram 3 na última e em 6 meses, 6 meses é um bocado de tempo, não é? Se você levou 3 na última em 6 meses, quantos você poderia levar na próxima? O que vocês acham? Sem exagero, mas com trabalho, com seriedade, com esforço. O que vocês acham? Quantos deviam ir? 10, 15? Sim ou não? Claro, tem que 20, tem que passar sim, e aí terão um resultado.
Entenderam a história, como é que é? Entenderam a lógica do passo 7? Maravilha, gente. Isso aí para que é? Para chegarmos no diamante. Go Diamond. Muito obrigado.